A segunda temporada de The Last of Us tá vindo aí, então resolvemos rever a primeira temporada para recapitular tudo. Mas tem um problema. A primeira temporada foi horrível. Mas a real é que revendo a primeira temporada, a gente não curtiu várias escolhas que fizeram. Então, em vez de só recontar os acontecimentos, a gente vai aproveitar para comentar também tudo aquilo que nos incomodou, desde mudanças em relação ao jogo até decisões de roteiro que não fizeram muito sentido pra gente. O primeiro episódio tem mais de uma hora com tanta coisa socada sem necessidade. Eles poderiam ter facilmente removido a Ellie, já que não tinha espaço para isso. Falando nela, mudaram a relação que ela tem com Marlene, que agora virou uma completa desconhecida. As coisas se resolvem muito rápido, eles mudam a história de Joe e Tess, metem uma bateria no meio, que convenientemente é achada muito rápido. Tudo nesse episódio é solucionado facilmente. O segundo episódio tenta fazer a gente embarcar na jornada do trio, mas mudam completamente o fim da Tess e tiram os esporos. Sem eles, o pós-apocalipse da série fica parecendo um passeio no parque. A morte da Tess é o exemplo mais gritante disso nesse episódio. No jogo ela se sacrifica encarando uma troca de tiros intensa com soldados da Fedra dentro do Capitólio, logo depois de ter rolado uma chacina de vagalumes naquele mesmo lugar. Na série, tudo isso é jogado fora. Os vagalumes são mortos por infectados em vez de agentes da Fedra. E a Tess, que já estava infectada, também se sacrifica, mas de um jeito patético. Simplesmente ela fica parada esperando o infectado se aproximar para então meter um beijo, enquanto o resto da horda passa correndo convenientemente fingindo que ela não existe. E para justificar um pouco esse absurdo, inventaram que os infectados funcionam de maneira interligada, coisa que não existe no jogo. Essa ideia só foi jogada ali para facilitar tudo. O episódio 3 nem tem o que ser falado. Virou um filler. Mudaram completamente a história de Bill. Joe e Ellie só chegam lá para pegar o carro e ir embora, mudando drasticamente a jornada dos dois. Sem contar que a cidade do jogo é grande e cheia de armadilhas e infectados, enquanto da série parece mais um bairro. Não enfrentam desafios para consertar um carro, o Bill nem vivo está mais. Se você pular esse episódio, não vai ter perdido nada. Isso não significa que seja um episódio ruim, mas não tem nada a ver com o jogo, nem mesmo em atmosfera. O episódio 4 muda a trajetória do jogo e nos lança para Kansas City, e tenta nos dar contexto do que acontece nessa cidade. Eles tentam recriar a cena do carro, mas só parece forçado. Aqui, isso deixa você nostálgico? Bom, na verdade, isso não é do meu tempo, mas é bem legal. Nossa. Bom, é melhor que nada. Ah, acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje. Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes. Ellie, isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Joga isso fora, Peraí, eu quero ver por que falam tanto sobre isso. Ah, por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! Eita, o conteúdo é fraco, mas tem umas fotos bem interessantes. Não. Guarda isso, não é pra criança. Como Ellie, é que ele anda com um troço desses? por favor, guarda isso. Segura a onda aí, deixa eu ver por que eles fazem tanto mistério. Por que as páginas grudam? Olha, Eu tô te sacaneando. Tchau, gostosão! Sério, não consigo ver de nenhuma forma esses atores como Joe e Ellie. E a parte que Joe fala num diálogo dispositivo que Ellie não é família, sério isso? O jogo até tem um diálogo ou outro que pode ser considerado expositivo, mas faz sentido porque não houve outro anteriormente para ficar reforçando uma coisa que você já entendeu. A série, por outro lado, faz isso o tempo inteiro, como se fôssemos burros e não soubéssemos o que está acontecendo. E sério, quem liga para a história dessa facção que está comandando a cidade? O episódio 5 também tem seus problemas, começando pela forma como Henry e Sam conhecem Joe e a Ellie. Na série, eles passam a noite num arranha-céu, armam uma armadilha furreca e acabam rendidos no meio da noite pelos dois irmãos. No jogo, o encontro é mais natural. Joe e Ellie estão em fuga, pulam uma janela e trombam de cara com Henry e Sam. A tensão vem do acaso, mas eles se entendem depois de uma troca de socos. Outra decisão estranha foi transformar Sam em um personagem mais infantil e surdo.
A intenção de incluir representatividade teve um custo na dinâmica com a Ellie. A diferença de idade entre os atores é bem visível, e quebra completamente o equilíbrio entre os dois. Na série, Ellie parece uma adolescente tentando entreter uma criança, e a cena em que ela tenta curar Sam com o próprio sangue é muito bizarra, impulsiva e fantasiosa, completamente fora da personagem. A Ellie do jogo nunca faria isso. Ela é bem mais pé no chão e sabe que o mundo não funciona com passes de mágica. Tá tudo bem? Tudo bem. Tá. Bom. Boa noite. Como é que você nunca tem medo? Quem disse que eu não tenho? Do que você tem medo? Vamos ver. Escorpiões são muito assustadores. De ficar sozinha. Tenho medo de ficar sozinha. E você? Dessas coisas aí fora. E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? E se elas estiverem presas, sem controle do seu próprio corpo? Tenho medo que isso aconteça comigo. Bom, agora nós somos uma equipe. Vamos nos ajudar e depois... Eles podem parecer pessoas, mas a pessoa não tá mais lá dentro. Henry disse que eles seguiram em frente. Que estão com suas famílias. Tipo no céu. Você acha que é verdade? Às vezes sim, às vezes não. Tipo, eu gostaria de acreditar. Mas não acredita. Acho que não. Nem eu. Ah! Esse papo sério quase me fez esquecer. Pronto. Se ele não souber que existe, não pode levá-lo. Certo. Tô com sono. Vejo você amanhã. Até esse episódio, o roteiro da série já vinha desperdiçando muito do que é construído com tanto cuidado no jogo. É contraditório, mas a série resolve simplificar onde deveria se aprofundar. O sexto episódio adapta o reencontro do Joel com seu irmão Tommy, mas faz várias escolhas que enfraquecem o impacto da narrativa. No jogo, o conflito é bem mais contido. Joel e Tommy discutem com dureza, mas a decisão de Joel de continuar com a Ellie é mais silenciosa. Já na série, isso vira um colapso emocional explícito. Joel desabafa dizendo que está velho, lento e com medo de falhar. É mais humano, sim, mas esvazia a ambiguidade que o personagem carrega. No jogo, ele nunca precisou dizer nada disso. A série verbaliza tudo, como se o público não fosse entender ou perceber as entrelinhas. A forma como Jackson é mostrada também muda bastante. No jogo, a cidade é como se fosse uma promessa de estabilidade quase simbólica. Na série, Jackson já é mostrada de forma direta, como uma comunidade funcional e bem acolhedora. Isso quebra a tensão da jornada e parece que Joel e Ellie já poderiam parar por ali mesmo. Então por que seguir em frente? O senso de urgência se dissolve como pó. Então seguimos para a universidade, que é mais outro exemplo de má administração do que é mostrado em tela. No jogo, essa parte é mais longa, mais intensa e cheia de ação. Joel se fere gravemente ao cair sobre um vergalhão. É brutal e chocante. Já na série, a cena é corrida, rasa, o confronto dura pouco, e Joel só leva uma facada. É dramático, mas falta intensidade. Talvez se a série tivesse economizado um pouco mais nas subtramas irrelevantes, poderia ter mostrado algo mais legal nessa parte. O episódio 7 é bem fiel à DLC. O que o jogo faz é nos mostrar que Ellie conseguiu de alguma forma socorrer Joel. A DLC nos mostra como, enquanto vai intercalando com flashbacks de Ellie antes de ser mordida.
A série faz a mesma coisa. A relação de Joel e Ellie se fortalece mesmo depois desse evento, mas o episódio já começa nos mostrando que não. Joel já se importa com ela o suficiente para demonstrar isso agora, enquanto no jogo ele está inconsciente. A relação de Ellie com Riley é bem desenvolvida no jogo. Nós entendemos tudo o que se passa com elas somente pela forma como agem, como Riley tenta novamente uma reconexão. A atriz que faz a Riley é boa, mas não consigo sentir uma conexão dela com Ellie. No jogo, depois de toda a diversão, uma horda aparece e elas percorrem o shopping inteiro tentando fugir, o que não dá certo. A série coloca um infectado e pronto, ele foi capaz de morder as duas, mesmo uma delas tendo uma arma. Já o episódio 8 vai adaptar uma das partes mais tensas do jogo. Somos introduzidos a esse novo personagem chamado David, e o que a série faz é deixar óbvio para nós tudo. Mudam algumas coisas, mas as mais relevantes do jogo estão ali. Apenas jogam algumas coisas na nossa cara, como as reais intenções de David com Ellie. A cena de Ellie matando David no jogo é muito mais intensa. Ela não consegue parar até que Joel chega e faz ela se acalmar. Na série, Ellie para sozinha e vai embora sozinha, encontrando Joel depois que tudo acaba. São mudanças sutis, mas que faz parte do arco dos personagens. O episódio 9 é o episódio que menos gostamos. Mas se por acaso você está gostando deste vídeo, considere deixar um gostei aí embaixo. Temos a interação com a girafa, mas de resto é só Joel e Ellie andando por aí, conversando com diálogos novamente muito expositivos. O massacre no Hospital dos Vagalumes é um dos momentos mais controversos de The Last of Us. No jogo, Joel carrega um peso moral esmagador. Na série, tudo soa menos visceral. A direção dilui a brutalidade da cena, com cortes apressados e uma fotografia que evita mergulhar no horror. O que deveria ser um clímax moral devastador vira uma sequência rápida e contida, sem tempo para respirar. Joel simplesmente avança sem dificuldade alguma, executando qualquer alvo de forma genérica com cortes secos. A ausência de visceralidade esvazia completamente o peso da decisão do Joel. Não há catarse. Joel mata, corta a cena, mata novamente e já está carregando a Ellie para fora da sala. O que no jogo é um momento muito mais épico, na série vira apenas mais uma virada previsível, embalada por música triste e posicionamentos de câmeras bem esquisitos. Por mais que alguns infectados apareçam ao longo dos episódios, eles não representam uma ameaça real como nos jogos. A sensação de perigo constante, tão marcante na gameplay, praticamente não existe na série. No jogo, a sobrevivência é sufocante, faltam recursos, é preciso improvisar armas, fazer curativos, usar a mesa de upgrades. Já na série, quase não há menção a nada disso. Parece que os personagens simplesmente seguem em frente, sem obstáculo nenhum, sem nenhuma escassez e sem urgência. Se os infectados não são mais uma ameaça de verdade, qual é o peso de buscar uma cura? A série vai se apoiando em atalhos narrativos para desenvolver personagens com velocidade, mas prejudica o ritmo, deixando o mundo com pouco detalhamento. Dito tudo isso, gostamos muito da série e estamos esperando a segunda temporada.